Vamos falar hoje sobre fundos imobiliários, mais especificamente sobre fundos de fundos. E eu vou te mostrar que talvez seja interessante você começar a estudar esse segmento, por mais às vezes debaixo dos panos, que ele fique, muita gente não dá tanta atenção, mas tem uns pontos bem interessantes. Para a gente falar de fundos imobiliários, a gente tem que falar sobre o IFIX, que é um índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. No acumulado do ano, de janeiro até a primeira semana de agosto de 2024, a gente tem um acúmulo bem discreto de 1,1%, praticamente andando de lado. E tem um fato muito interessante, que é o que tem segurado o IFIX positivamente, são os fundos imobiliários de papel, os fundos de CRI, ao contrário do que tudo que era dito no início do ano, no final do ano passado, onde supunha-se que a maior atratividade e rentabilidade dos investimentos seriam nos fundos de tijolos. Isso porque o cenário de juros atual mudou bastante. Esperava-se a queda da taxa de juros mais agressiva e uma inflação menor, só que isso não aconteceu devido aos fatos da macroeconomia global. A gente teve que manter uma taxa de juros, ou a nossa taxa Selic, em 10,5%. E era esperado que os fundos de tijolos performassem mais por conta da menor taxa de juros, onde os fundos de papéis performariam menor. Então, juros maior, os fundos de papéis conseguem performar um pouquinho maior. Isso aqui traz também o gestor desse fundo imobiliário que a gente está analisando. No mês de julho, que é onde saiu o resultado, os maiores rentabilidades tiveram sobre os fundos de CRIs, os fundos de papéis, como o BARI 11, VGIR 11, SNCI e o VRTA. Por quê? De acordo com o gestor, são fundos onde tem dividendos altos e esses dividendos dão uma rentabilidade para a carteira de investimentos muito mais interessante. Então, falando mesmo específico agora do Bradesco, do BCIA11, que é um fundo de fundos, eu venho te mostrar uma tese diferente de se ter um fundo de fundos na carteira para dar uma equilibrada nesse papel tijolo seu, porque o gestor de um fundo de fundos ele tem muito mais capacidade de gerir de forma ativa uma carteira de investimento do que nós meros mortais. Então olha só algumas coisas que um gestor consegue fazer num fundo de fundos. Primeiro ponto é que, analisando esse cenário macro, os fundos de tijolos têm performado mais negativamente durante esses 8 primeiros meses do ano. Então o gestor ele pode migrar essa carteira, fazer o giro de uma carteira de fundos imobiliários e isso afetar pouco a rentabilidade do fundo ou melhorar essa rentabilidade do que se a gente ficar fazendo esse giro na nossa própria carteira. Então, um ponto positivo é que, tanto para esse fundo imobiliário quanto para outros fundos de fundos, essa maleabilidade que o gestor tem e pelo todo o back que ele tem, né, todo o conhecimento que ele traz, ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais exemplar do que nós, né? Então, ele relata que até os melhores desempenhos nos meses foram esses fundos de papéis e por isso ele vai fazer algumas mexidas nessa carteira que eu vou te mostrar mais para frente, tá? Como eu disse, aqui ele só reforçou que a taxa de juros impacta numa correlação inversa com os fundos de tijolos, então taxa de juros mais alta, fundos de tijolos, inclusive os de lajes corporativas, tendem a ficar um pouquinho mais baixo, que é o que a gente está realmente vendo. Tenho feito vídeos sobre fundos de lajes corporativas que têm um certo desconto, né? Então aqui a gente consegue ver que ele tem essa maleabilidade. Quando você compra então uma cota do BCIA11, que é esse fundo de fundos gerido pela Bradesco Asset, o que você está colocando dentro da sua carteira? Você está colocando um mix de outros fundos imobiliários que estão redivididos nessa carteira do gestor, onde ele tem 15% em shoppings, 13% em galpões, 2% em outros fundos. Então ele tem ali também universidades, agências bancárias, fundos mistos, uma parte pequeníssima de varejo e lajes corporativas, mas o que toma a maior parte destes segmentos ali separadinhos são os fundos de CRIs, com 38,4% da carteira, para aproveitar justamente esse momento de taxa Selic um pouco mais elevada do que se esperava e por essa queda nos fundos de tijolos. Então ele tem essa composição da sua carteira ali. Em maior posição, XPML, que é um fundo de shopping, depois tem um PVBI, que é o Lajes Corporativa, KNCR, KNHY, JSRR, BRY, KNP. Então ele tem fundos imobiliários que são fundos muito bons,
quando a gente faz uma análise mais criteriosa. Então seria um fundo de fundos, a meu ver, colocando a minha opinião pessoal, lembrando que não é sugestão para você ir lá e comprar essa cota, é que o gestor conseguiu escolher fundos que são bem conceituados no mercado. Então uma carteira mais ou menos premium aí, né? O interessante também, outro ponto que você deve analisar para um fundo de fundos é que em momentos de mercado você consegue comprar tanto fundo de fundos, ou seja, o BCA11, negociando abaixo do seu valor patrimonial, quanto os fundos que estão dentro deste fundo. Então seria um duplo desconto. A gente pode até perceber aqui no relatório, onde ele diz que você teria um desconto total de mais ou menos 13% comprando o BCA, porque você tem 4% sobre a cota de mercado, ou seja, negociando com 4% de desconto sobre o valor patrimonial do BCA, então você está comprando ele um pouquinho mais barato, e temos uma defasagem de 10%, uma média geral de desconto sobre o preço, sobre o valor patrimonial dentro daqueles fundos que eu disse aqui. Então hoje seria esses 13%, 14% de desconto que você teria. Então por isso que falo que o fundos de fundos ele tem esse duplo desconto, tá? Um ponto muito positivo que eu vejo no BCA é sobre a sua distribuição de dividendos, que vem aumentando com o passar dos meses, com o passar dos trimestres, né? Em janeiro de 2023 eram 76 centavos, agora está pagando 87 centavos. Isso é muito motivador para a gente que está acumulando as pequenas cotas. Para a cota de mercado hoje, que você vai pagar lá na corretora agora, você estaria ali adquirindo um dividend yield de mais ou menos de quase 11%, ou seja, rendendo mais do que a taxa Selic atual, tá? Então, visando essas questões de mercado onde a gente tem uma menor chance de rentabilidade positiva com fundos de lajes corporativas ou fundos de tijolos, o gestor faz uma manobra bastante interessante. O que ele traz para a gente? Ele traz que há uma redução na participação dos fundos de tijolos para 62%, que eram 68%, e um aumento na exposição dos fundos de CRIs, os fundos de recebíveis, para 38%, que era 32%. Então esse cenário visa o quê? Trazer uma carteira mais protetiva para os investimentos, onde ele consegue performar com um dividend yield mais atrativo e consegue deixar com que essa cota ou recebimento do dividendo sobre essa cota fique atrativo e acumule uma rentabilidade bastante positiva. Dando uma analisada nos outros fundos de fundos que a gente tem no mercado, os mais famosos, como o KIZU 11, o CAFOF 11, o XPSF e o BCFF, claro que o BCFF vai mudar, tem vídeo dele aqui, mas eu trouxe porque ele tem um histórico passado muito importante. Então, quando a gente analisa todos esses 5 fundos imobiliários, que são fundos de fundos também, ou seja, do mesmo segmento, junto com o IFIX, os que venceram o IFIX foram o BCA 11 nos últimos 5 anos e o KIZU 11. O BCA teve uma rentabilidade de 47%, que ficou longe do KIZU 11 com 29,81% e o FIX cá com 26,54%, mostrando essas características positivas que a gente vê tanto na escolha dos fundos imobiliários que o BCA tem, tanto quanto essa rotatibilidade que o gestor faz nessa carteira de investimentos. Analisando mais a fundo a relação entre risco e retorno, que todo investidor deve ter essa relação para ver se vale mesmo a pena você comprar as cotas do BCA11, a gente vê que em termos de retorno, ele foi, dos fundos de fundos, um que entregou a maior rentabilidade, claro que performando com um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais arriscado que o KIZU e do que o XPSF. Porém, o que entrega uma rentabilidade muito aquém do que se deveria, que é o CAFOF 11, ele tem ali um retorno baixo e um risco muito mais elevado quando a gente analisa esse gráfico de risco e retorno. Então, quando você compra o BCA11, você está comprando um fundo que investe em outros fundos onde o gestor faz uma gestão bem ativa dessa carteira. E é um fundo antigo, ele tem um bom histórico. Desde 2015 esse fundo tem funcionado. O patrimônio líquido que é muito pequenininho, 395 milhões apenas, tá? Cota patrimonial, valor justo ali seria 106, mas o mercado quer pagar só 101, te dando ali 5% de desconto se você compra o BCA hoje. Beleza? 27 mil cotistas,
uma liquidez de 800 mil, dá para entrar e sair desse fundo, beleza. Ele pagou o último dividendo 87 centavos, que foi agora em agosto de 2024, e relacionando o valor do dividendo com a cota, dá um dividend yield de 10,17%, que está ali para a par com a nossa taxa Selic, né, pessoal? Então, geralmente, quando a gente analisa um fundo de fundos, a gente analisa a carteira dele, o que o gestor faz com esses fundos. Porque, afinal de contas, você está pagando ali a taxa de administração e performance para que o gestor te dê uma boa performance. Então, o BC tem todos esses fundos mais premiums, fundos bem interessantes, e faz esse giro de acordo com as evoluções do mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal, ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo, você já vai ver em primeira mão, se manter atualizado, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá, pessoal? Comenta para mim se você já conhecia o BC11, o que você acha da tese de investimentos desse fundo imobiliário? Eu, particularmente, gostei bastante. Não tem na minha carteira, mas fica aí o estudo para nós, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.